A luta de classes na Europa. Já dizia Marx, a história das sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Em 1789 acontece a Revolução Francesa, onde a burguesia espalha as ideias liberais pela Europa e destrói as relações feudais. Em 1848 acontece um período de grande agitação na Europa, conhecido como Primavera dos Povos, e no mesmo ano é escrito o Manifesto Comunista. A sociedade moderna que surge com a Revolução Industrial e com o declínio da sociedade feudal não abole as contradições de classe, apenas coloca novas formas de opressão. Com a criação do novo mercado mundial, a forma feudal de produção não consegue mais atender às necessidades crescentes, surgindo a manufatura e a grande indústria moderna. A burguesia se desenvolve revolucionando os meios de produção e as relações sociais, criando grandes metrópoles e concentrando o capital e os meios de produção em poucas mãos. Os trabalhadores antigos vendiam os produtos do seu trabalho, enquanto que aos proletários despidos de suas posses resta apenas a possibilidade de vender a sua força de trabalho. A base do lucro do capitalismo é a mais-valia, onde o valor pago ao proletário é menor do que o valor do trabalho executado por ele. O desemprego se torna algo estrutural, para que os salários se mantenham baixos e a despedida mantenha o seu caráter punitivo. O trabalho do proletário é alienante. Ele não vê o produto final de seu trabalho, que é fracionado, simples, monótono e fácil de aprender. Quanto menos força e destreza são exigidas no trabalho manual, mais a força de trabalho masculina é substituída pelas forças de trabalho femininas e infantis, mais baratas. Mulheres chegavam a receber até 60% a menos que os homens, e crianças chegavam a receber 1/5 do valor pago aos adultos. As jornadas de trabalho eram extenuantes, podendo chegar a até 17 horas diárias, e havia um alto índice de mortalidade devido à precariedade das condições. No movimento conhecido como ludismo, os trabalhadores se revoltam contra os meios de produção, depredando máquinas e incendiando fábricas. Os operários formam coalizões contra os burgueses, chegando a fundar associações permanentes para a defesa de seus interesses, tais como sindicatos e partidos políticos, onde podemos citar como exemplo a conquista da jornada de trabalho de 10 horas diárias na Inglaterra. O Manifesto Comunista, de Marx e Engels, defende a conquista do poder político pelo proletariado, através da tomada dos meios de produção e da supressão da propriedade privada, além de dizer que, à medida que for suprimida a exploração do homem pelo homem, será suprimida a exploração de uma nação pela outra. Marx falece em 1883 e assiste apenas 2 revoluções socialistas, a Primavera dos Povos e a Comuna de Paris, ambas derrotadas. Marx percebe que, além da tomada do Estado, também será necessário um processo de transição até se estabelecer o comunismo pleno. A primeira revolução socialista vitoriosa ocorre no começo do século XX, em 1917, na atrasada Rússia czarista. Tendo Lenin como líder, Marx acreditava que a revolução aconteceria antes nos países mais desenvolvidos, por terem uma maior massa proletária, o que não ocorre, talvez por possuírem melhores condições de trabalho, mais direitos trabalhistas e melhor comunidade social. Em vez disso, são os países menos desenvolvidos que demonstram antes sua face revolucionária, onde os antagonismos de classe se apresentam mais evidentes. Este processo revolucionário brota dentro de um mundo em que o capitalismo já está fortemente estabelecido e globalizado. Na União Soviética ocorre uma árdua batalha contra as sombras do antigo regime para superar o atraso tecnológico e as relações semifeudais do campo, em prol do desenvolvimento de suas forças produtivas, e também lutando contra as sanções e contradições externas com os países imperialistas. Essa onda revolucionária paira sobre outras nações da Europa Oriental e Ásia, inclusive a China, na época um dos países mais pobres do mundo, que então inicia seu processo revolucionário. E em 1949 nasce a República Popular da China. Durante a Guerra Fria, a onda revolucionária se estende também para outros países da Ásia, África e América Latina, que motiva contra-ataques das potências capitalistas tanto por sanções econômicas como por guerras, implantações e ditaduras.
onde podemos citar como exemplos a Guerra do Vietnã e o golpe militar no Brasil. Se não houver uma superação do atual sistema de produção, a luta de classes continuará presente. Ela não se encerrou com o fim da União Soviética e nem com o estabelecimento do estado de bem-estar social na Europa. O progresso dos países desenvolvidos é sustentado pela exploração dos povos periféricos, onde a realidade mostra sua face mais cruel. A história da luta de classe do Terceiro Mundo foi mistificada por grande parte dos acadêmicos ocidentais, que promovem um ataque à filosofia da história de Marx, ignorando as contradições e a temporalidade dos fenômenos, retirando-os de sua totalidade. Isso nos mostra que a luta de classe não se dá apenas no conflito entre burguês e assalariado, visão esta simplificada, mas também na opressão do gênero feminino pelo masculino, na questão racial, na opressão de uma nação pela outra e, como vimos, refletindo também no próprio discurso da história, onde há uma disputa pela hegemonia ideológica, não só do presente e do futuro, mas também pela maneira na qual olhamos para o passado.